Olá, pessoal do terceiro ano. Estamos de volta com mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre prática de exercícios físicos e atividades físicas, certo? Olha, veja só. Em nosso cotidiano, acho que vocês devem ouvir falar muito sobre prática de atividades físicas e também exercícios físicos. Muitas vezes a gente imagina que seja a mesma coisa, né? Mas quando a gente vai estudar a fundo, né, atividades físicas e exercícios físicos têm algumas diferenças, né? Então vamos conhecer algumas diferenças, mas o importante é que vocês tenham conhecimento que ambas, tanto as atividades físicas como os exercícios físicos, são de extrema importância para se manter um corpo saudável, né? Atividade física e exercício são a mesma coisa? Vocês acham que atividade física e exercício são a mesma coisa, né? Embora pareça, há algumas diferenças, né? Algumas pequenas diferenças entre atividade e exercício. Então, vamos conhecer um pouco sobre as diferenças entre atividade física e exercício físico. Veja só, quando se trata de atividade física, é algo que acontece de forma espontânea, né? Nós, no nosso cotidiano, estamos sempre praticando alguma atividade física, né? Então, a atividade física é todo tipo de movimento produzido pelos músculos que nos causam um gasto energético acima do que teríamos em repouso, né? Então, normalmente em repouso nós não temos gasto energético. E nesse período de quarentena eu vou chamar a atenção para vocês, nesse período que nós estamos saindo pouco dentro de casa, né? Estamos gastando menos calorias, torna-se muito importante a gente praticar alguma atividade física, fazer algum exercício físico, mesmo que seja dentro de casa, né? Dentro de casa, na rua, né? Tomando todos os cuidados, né? Então, a atividade física, qualquer tipo de movimento que nós fazemos, né? Se nós vamos no supermercado ou no mercadinho, né? Se nós vamos numa padaria, nós estaremos fazendo uma atividade física, né? Atividades cotidianas, como andar no quarto para a sala, limpar a casa, coisa que se faz com frequência, né? Limpar a casa, lavar a louça. Lavar a louça é a parte que eu acho mais complicada, viu? Quando é para eu lavar a louça aqui, eu não gosto, mas eu sei que é necessário. Passear com o cachorro, descer a escada do prédio, brincar com os filhos, levantar para atender o telefone ou cuidar do jardim. Pode ser considerada uma atividade física, né? Então, observem que tudo isso daí que foi demonstrado são consideradas atividades físicas, né? Mas quando se trata de exercício físico, que é o que nós vamos ver agora, já tem algumas diferenças, né? O exercício físico é algo planejado. Vejamos. Passar aqui o slide, só um instante. Exercício físico, veja só. Como eu falei para vocês, o exercício físico é algo que já é planejado. Quando se vai numa academia, quando se vai praticar algum esporte, é algo que se planeja, né? O exercício físico é uma sequência sistematizada de movimentos que são executados de maneira planejada e possui um objetivo específico, né? Então, observem aí que já dá para a gente fazer uma diferenciação que exercício físico e atividade física não são as mesmas coisas. Embora se pareça, não são as mesmas coisas, né? O exercício físico é algo mais planejado. Se eu vou para uma academia, por exemplo, eu planejo, vou ficar 40 minutos, vou malhar braço, vou malhar perna, né?
os instrumentos também que vão ser utilizados, planejado, tem uma orientação, né, no personal. Se eu vou, por exemplo, para uma caminhada no final da tarde, essa caminhada ou essa corrida, eu vou estimular um tempo. Eu vou correr, por exemplo, 40 minutos, 30 minutos. O percurso também, eu vou fazer 4 ou 5 quilômetros, 6 quilômetros, né? Então, isso pode ser considerado exercício físico, né? O que diferencia da atividade. Ela é repetitiva e deve ser feita com a ajuda de um profissional, porque somente ele pode determinar a intensidade ideal, a duração, as cargas e o objetivo de acordo com o perfil e o estado físico da pessoa. Então, observem que o exercício físico tem todos esses desdobramentos, né? Uma coisa bem organizada. A importância da prática de exercícios, né? Então, vocês devem saber, né? Já vem estudando educação física desde o ensino fundamental até agora o ensino médio. E uma coisa que eu acho que faz muita falta na nossa escola é a questão de um espaço adequado para a prática de exercícios físicos. E isso não é a realidade apenas da nossa escola, né? Grande parte das escolas da Bahia tem problemas estruturais, problemas físicos em relação à estrutura adequada, né, para se praticar esporte, né, para as aulas de educação física sair dessa questão apenas teórica, né, porque quando se trata de educação física, não é interessante a gente apenas mostrar a parte teórica e a questão prática ficar de lado, né? Quando se trata de educação física, em muitas das escolas na Bahia, né, a gente observa apenas a parte teórica, porque os únicos momentos que se acontece a aula prática é quando o professor ou a professora faz algo diferente, né? Acontece de levar para um espaço diferente, que muitas vezes excede o muro das escolas, né? E que são importantes, né? E na nossa escola eu vejo como uma carência de espaço adequado para a prática da educação física, né? Alguns esportes, alguns tipos de exercícios, né? E isso não é uma realidade apenas da nossa escola, mas esperamos que um dia possa melhorar essa questão. Veja só, aí nós temos algumas coisas que são importantes, né? A importância da prática de exercícios. Por que são importantes? Claro que nós temos a consciência que praticar algum exercício, algum esporte, alguma atividade vem nos trazer benefícios, né? Veja só, equilibrar ou aumentar a musculatura, né? Tem pessoas que querem praticar algum tipo de exercício, seja na academia ou no seu cotidiano mesmo, apenas para manter a sua massa muscular, né? Outros querem frequentar uma academia, por exemplo, para aumentar a musculatura, né? Outros querem para diminuir o seu peso, né? A sua massa corporal. Então, há uma diferença em cada uma dos objetivos das pessoas. Outra questão, reduzir de maneira mais rápida a massa corporal, né? A prática de exercícios possibilita essa questão, né, da redução da massa corporal de forma mais rápida, né? Outra questão importante, que é melhorar a capacidade respiratória. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente fica muito tempo sem praticar nenhum exercício, quando a gente vai praticar a primeira vez, né, sente um cansaço, uma falta de ar muito grande. Eu mesmo que pratico futsal, futebol, quando eu fico um mês, 2 sem jogar bola, quando eu começo a jogar com 5, 10 minutos, eu já estou com a boca aberta, parecendo que o coração vai sair pela boca, né? E isso é a realidade de muitas pessoas. Eu fico um determinado tempo, um mês, às vezes 2, principalmente agora nesse período de quarentena, de isolamento social, que a gente está impedido de fazer esses exercícios. Eu fico agoniado, mas tenho que cumprir, né?
Então, é muito perigoso a gente não fazer nenhum tipo de exercício físico semanal ou mensal, certo? Diminuição da pressão arterial e prevenir o surgimento de enfermidades como diabetes e doenças cardiovasculares. Aí são mais algumas coisas que são importantes na questão da prática de exercícios físicos, né? A falta deles, a falta de exercícios ocasiona problemas de saúde. E os esportes propostos pelo professor de educação física podem ser considerados exercícios. Isso acho que vocês sabem muito bem que quando o professor de educação física propõe a prática de algum esporte, normalmente acontece na nossa escola nos jogos escolares, né? A prática do futsal e esse ano ocorreu também, além do futsal, o vôlei de areia. São exercícios físicos? Sim, são exercícios físicos, porque são atividades planejadas. Atividades planejadas têm um tempo de duração, tem tudo aquilo que você vai fazer durante aquele período, né? Então, pode ser considerados exercícios, sim. Futsal, handebol, vôlei, atletismo, dança, ginástica, entre outros. Todos esses esportes propostos pelo professor são considerados exercícios, sim, e muito importantes. Falta mais a questão do espaço físico, como eu falei, para que esses esportes sejam trabalhados de maneira mais prática e sair daquela teoria, né? Daquela teoria da gente apenas ver o assunto na sala de aula e não praticar, né? Outra questão que é importante, turma, para finalizar aqui a videoaula de hoje, é a questão do sedentarismo. Muitos jovens têm se deixado levar pela questão da preguiça, né? E se tornam sedentários. O que é o sedentarismo? Não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra sedentarismo, né? Mas olha, o sedentarismo é marcado pela falta de atividades e exercícios físicos que fazem com que a pessoa tenha um gasto calórico reduzido. Vocês sabem que durante o dia a gente consome muitas calorias, né, através dos alimentos. E quando essas calorias não são queimadas através de caminhada, exercício físico, né, elas vão se acumulando no corpo. Causa o quê? Causa problemas, causa obesidade, né? Causa obesidade e posteriormente pode ocasionar um AVC ou um infarto, né? Então, vocês jovens, nós jovens, vou colocar eu no meio, viu? Nós jovens não podemos nos deixar tornar-se sedentários, ok? Muito obrigado, a aula de hoje é isso.